Desafio da mão de obra no crescimento do setor de TI no Brasil. A gestora em RH, Gláucia Hahnemann, está aqui com a gente para trazer alguns detalhes sobre esse setor. Obrigado, Gláucia, pela participação. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Quais são os principais desafios hoje no setor de TI que o Brasil enfrenta em relação, à escassez de mão de obra qualificada? A gente acompanha aí o mercado, a nível Brasil e mundial. Então, o que a gente percebe hoje é as tecnologias cada vez mais emergentes, a necessidade de aplicar a tecnologia em diversas áreas e contextos, desde o varejo, indústria, comércio, enfim, várias empresas que precisam realmente da tecnologia. E o mercado de trabalho, ele tem uma demanda muito maior do que a formação. Então, hoje, se formam aí praticamente 50 mil profissionais por ano no Brasil, e a demanda é basicamente de 150 mil por ano, Então, é um descompasso bastante grande entre a formação e a necessidade de profissionais na área. E, com isso, realmente é um grande desafio tanto para as empresas, empresários, de como trazer esses profissionais e como realmente poder entregar os resultados esperados por esse setor na economia. Agora, o que explica essa diferença, já que a gente vê muitos programas, incentivos para o desenvolvimento dessa mão de obra qualificada? O que eu acredito, assim, que a gente percebe, hoje as universidades têm tido cada vez mais um papel importante dentro do mercado, onde tem se formado, mas muitas vezes elas também precisam estar bastante atualizadas em relação às tecnologias que o mercado vem buscando, Então, hoje é extremamente acelerado, Então, a gente pega, por exemplo, uma grade curricular de um curso, onde que naquela época eles ensinavam tais e tais tecnologias, e hoje a gente percebe que, assim, um avanço muito grande, a cibersegurança, a questão de blockchain, inteligência artificial. Então, o processo tem que ser bastante acelerado para que realmente esses profissionais possam estar cada vez mais capacitados para um ingresso rápido no mercado de trabalho e, obviamente, os empresários e as empresas também buscar essa cultura de inovação, de formação, pensar em programas que possam capacitar esses jovens tanto na parte técnica, mas também até na questão de competências pessoais para o trabalho, para que a gente possa, junto, tanto empresa, os empresários, as universidades e até mesmo, muitas vezes, o governo, fornecer subsídios para que a gente consiga capacitar esses profissionais e cumprir esse desafio aí de entregar esses resultados. É necessário uma revisão no currículo escolar? A gente precisa avançar nesse sentido? Eu acredito que isso é bem importante. Eu até acredito que deve existir um pouco mais de uma certa aproximação entre as empresas e as universidades, Porque muitas vezes existe essa questão tanto do meio acadêmico, das competências do que esse meio acadêmico exige, e também das empresas, o que esse dia a dia organizacional exige. Então, acho que havendo uma aproximação, havendo realmente um pouquinho mais de imersão nesse ambiente, e é isso a gente tem feito, até a Moltz, a gente tem trabalhado um pouco mais de estar um pouco mais junto, com professores, com universidade, para que a gente consiga construir algo mais em conjunto, que faça mais sentido aí para essa formação. Os jovens têm demonstrado interesse nesse sentido ou ainda falta mais informação, por exemplo, um entendimento melhor do que é uma mão de obra qualificada em TI, o que é evolução de tecnologia, quais os campos que estão à disposição na tecnologia, que não é só YouTube. Com certeza. Eu acho que ainda existe um pouco ainda de desinformação ou de falta de busca de informação ou até mesmo alguns tabus dentro da área, Aquele tabu de que, poxa, a área de tecnologia, a pessoa vai ficar ali na frente de um computador, sentadinha, e é aquilo que tem, ou, de repente,
poxa, eu não tenho tal competência, eu não sei. Enfim, então a gente percebe que realmente hoje a tecnologia, essas mídias sociais, às vezes, né, como youtuber ou você é um social media, mas é muito, muito além disso, né? Então a área de tecnologia, eu acho que ela é uma das áreas mais abrangentes. Quando a gente fala de cargos variados, né? Desde que você pode atuar como um desenvolvedor, você pode, dentro dessa linha de desenvolvimento, tem muitas tecnologias que você pode estar se aperfeiçoando, né? Você pode atuar na área de gerenciamento de projetos, você pode atuar com análise de dados, com inteligência artificial, enfim, com uma série de áreas que é bastante ampla e vasta. Então, acho que, assim, infelizmente, né, quando a gente vai até para as escolas, né, a gente não aprende muito sobre tecnologia. Agora a gente está tendo um avanço maior, algumas escolas a partir de robótica, que gera esse interesse, né, mas não é algo que a gente tem no nosso currículo, assim, de uma forma geral. E é algo que a gente utiliza todos os dias, né? E então é importante a gente realmente começar a aprofundar um pouquinho mais do que é essa área. E eu acredito que quanto mais cedo, né, os jovens começarem a se apropriarem disso, isso vai fazer com que lá na frente eles já tenham um passo mais à frente, né? Então a gente vê hoje muitos profissionais de sucesso nessa área que começaram a não a trabalhar efetivamente, mas começaram a fazer cursos, se interessar ali com 12, 13 anos, né? E hoje tem bastante sucesso nessa área. Então, acho que esse estímulo, né, e essa busca pelo autodesenvolvimento, ela é super importante. Mas o que trava essa geração, por exemplo, né, de buscar o desenvolvimento no setor, né? O que poderia ser mais atrativo, que poderia ser alterado, na tua opinião, lógico, né? Que poderia ser alterado para ter mais atrativo para esses jovens adolescentes de hoje? Eu acredito que, assim, até estar um pouco mais presente, né? Então, por exemplo, assim, eu vejo que fazer algo que também seja um pouco mais lúdico, né? Então, mostrar... Hoje, claro, tem os universos dos jogos, né? Que eles têm. Mostrar que realmente não é tão difícil quanto eles também imaginam, né? Então, desde, de repente, um workshop dentro das escolas, onde que você leva algo, você mostra, né, algum desafio, às vezes propor desafios, né, para que eles possam participar, ver na prática. Percebo muitos jovens que a gente conversa a nível de desenvolvimento, eles participaram muitas vezes de Olimpíadas, né, nas escolas, de desafios, de coisas que estimulam eles, né? Então, fazem com que eles se sintam potencializados também poxa, eu tenho essa capacidade, não é tão difícil quanto a gente imagina, né? Não é aquele bicho de 7 cabeças, ou também não é algo que, né, só tem aquilo ali, youtuber ou só os jogos, mas que é um campo bastante diverso, assim. Já há uma programação de robótica, né, ainda muito timidamente presente em escolas, mas que já é um estímulo nesse sentido, né? Mas tudo também passa, né, pela mudança da direção das escolas, pela mudança de visão de professores e por aí afora, né? Hoje, muitos professores, principalmente em escolas públicas, têm uma carga muito pesada, né? Não, com certeza, assim, porque realmente a diretriz curricular já começa por aí, né? Então, não necessariamente o diretor tem essa autonomia, né, de poder propor. E também tem toda essa questão realmente de estrutura, que a gente sabe também que é um investimento, né? Questão até financeira, muitas vezes. Mas eu acredito que, né, já está avançando bastante. A gente já vê hoje programas assim de várias empresas e também até muitas vezes prefeituras fazendo já algum programa, e então a gente já percebe hoje jovens chegando, inclusive de várias classes sociais, né? E isso é muito legal, porque muito bacana. É uma oportunidade ímpar, né, para se desenvolver num mercado que vem crescendo uma média de 20% ao ano, né? Então, as expectativas, assim, para esse ano é em torno de 20% de crescimento nesse mercado, e ano passado também cresceu em torno de 25%, né? Gláucia, aqui você representa a Moltz TI,
né? Fale um pouco sobre essa empresa. A Moltz TI atua com presença nacional e global. Hoje nós temos 3 unidades, uma em Blumenau, temos também em Florianópolis e também temos nos Estados Unidos, né? Então, hoje, a empresa ela é uma empresa com torno de 600 profissionais. A gente trabalha desde o desenvolvimento, arquitetura, toda a parte de serviços em tecnologia, né? Então, é uma empresa que vem buscando também bastante qualificação dos seus profissionais. Hoje, a gente trabalha projetos também a nível global e a gente vem trabalhando com vários segmentos, né? Também bastante forte aí hoje vertentes para a indústria e viemos recentemente no ano passado também trabalhamos bastante forte no Moltz Academy, onde a gente qualificou, né, aproximadamente 30 jovens. Então, foi muito interessante, né? Então, a Moltz tem buscado aí essa consolidação bastante forte no mercado e esse desenvolvimento também desses talentos. E como funciona esse programa que foi desenvolvido, né, e lançado no ano passado? Então, foi bem interessante, né, porque a gente fez uma divulgação bastante forte, né, nos meios de comunicação. Então, a gente captou vários talentos, fizemos o processo seletivo, né, para que a gente realmente buscasse aí profissionais que tivessem jovens, né, na verdade, que não precisavam ter muito conhecimento, mas que precisavam ter um engajamento. E hoje, a questão do inglês, muitas vezes, também é importante. Então, fica uma dica, né, para as pessoas que querem ingressar nessa área, estudem inglês, né, porque o inglês, hoje, ele é bastante importante dentro da área de tecnologia, né, muitas coisas passam aí por esse idioma. Então, a gente buscou e aí a gente capacitou os profissionais, né, em várias tecnologias específicas, né? Então, a gente teve aí profissionais, as aulas foram aqui numa universidade aqui de Blumenau, que foi na Unisociesc, e a ideia sempre foi realmente estar fazendo essa ponte, né, em capacitar eles dentro das tecnologias e também trazer eles para a nossa realidade de mercado, do que eles iriam ver na prática. Uhum. E novos cursos vão ser lançados? A nossa perspectiva é que a gente possa ampliar esse programa, né? Então, começamos esse piloto, digamos assim, com 30 pessoas, né? Então, a gente já fala de expandir isso, fazer novas parcerias. É algo assim que a gente tem bem forte ali dentro da Moltz, né? Porque realmente hoje a Moltz tem uma necessidade bastante grande aí de crescimento, muitas vagas em aberto, e por isso a gente pretende sim expandir. Estamos em conversas aí para fazer novas turmas e novas, né, possibilidades aí de atuação. Bom, quem está nos ouvindo nesse momento, né, e despertou interesse pela área de TI, como deve ser o primeiro passo, né? Como é que a gente deve iniciar, né, buscar essa especialização? Bom, primeiro passo é você, de repente, identificar, estudar um pouquinho, né? Acho que hoje tem muita literatura até na internet. O que é o mercado de TI? Quais são os principais cargos? Para você começar, de repente, se apropriar um pouquinho, né, do que é essa área e também o que você gosta, o que você se identificaria, né? Então, acho que é um primeiro passo. Depois disso, existem muitos cursos, né? Existe realmente assim, uma infinidade de cursos bastante grande. Até hoje, você pesquisar dentro da cidade que você está, de repente tem algum curso interessante para você estar fazendo. Existem opções online também gratuitas, né? Dentro aí de fóruns, hoje o Instagram, você pesquisar, né, coisas que capacitem. Então, acho que hoje muitas possibilidades existem para esses jovens, né? Então, acho que o primeiro passo é você ter essa busca de o que é. Depois, você ter realmente essa proatividade e o interesse de começar a buscar, a ler, e pensar também em quais skills você precisa desenvolver, né? Então, antigamente, a gente falava que o profissional de TI ele não precisava ser muito comunicativo, né? E ele simplesmente precisava estar ali com o computador e saber dominar o computador. E hoje eu também entendo que esse profissional ele precisa também pensar um pouquinho nessa questão de comunicação, que é importante, porque ele vai estar lidando com várias pessoas para um objetivo
final de entregar aquela tecnologia, de entregar aquele projeto. Então, buscar também, de repente, se desenvolver um pouquinho na parte de comunicação, que é imprescindível, acho que para qualquer profissão, mas para essa também, né? Para que ele consiga, de repente, estar um pouquinho mais à frente, né? Não pensar só na parte de tecnologia. Se ele puder, às vezes, estudar um pouquinho também de algum idioma, o inglês é uma grande dica, né? Porque, às vezes, ele vai ter maior qualificação que outra pessoa. Então, às vezes, ele não tem tanta experiência no mercado de trabalho, em termos de alguma tecnologia e tudo mais, mas ele já tem o inglês, ele já leu, ele já conhece um pouquinho, então, assim, ele já vai se mostrar um pouco mais preparado, né? E aí, tendo a força de vontade, né? E aí ele procurar as empresas da região, ele começar, de repente, olhar o LinkedIn, né? Que hoje o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa, né, para conexões, para você ler sobre o que as pessoas estão falando, né? Então, você se atualizar um pouquinho mais. E eu percebo pouco esses movimentos assim de jovens, às vezes, né? Então, procure se inteirar bastante. Quando você tem o conhecimento, isso é seu, né? E, a partir daquilo, você, de repente, mostra o seu valor e o seu potencial, e aí o mercado também começa a acreditar um pouco mais, né? Com certeza. Quando começarem, quanto antes melhor, os pais podem já desde criança, né, começar a introduzir os filhos nesse mundo da tecnologia? Olha, na minha porque há uma como é que eu posso falar para ti? Há uma preocupação, por exemplo, né, com o uso de celular. Aí quando a gente fala em crianças, uso de tecnologia, a pessoa já pensa numa criança afundada num aparelho celular. Não é bem isso, né? Mas é possível conciliar? Certeza. Eu acredito que hoje é bem importante o quanto mais a gente puder estimular. Só que esse estímulo ele tem que ser produtivo, né? Então, hoje que realmente a gente percebe, por exemplo, a minha filha tem uma filha de 7 anos, né? Então, ela já tem um interesse grande pela área. Então, um dos focos dela era estudar robótica, né? Então, a gente vai, ela vai começar a ter aulas de robótica. Outra coisa que, de repente, estimula, né? Na parte de tecnologia, muitas vezes você trabalha com lógica, né? Então, às vezes, trabalhar um jogo que tenha lógica, ela tem muito interesse de aprender xadrez, por exemplo, né? Então, é algo que ela também, né, no currículo dela vai ser oferecido na escola. Então, acabou que, digamos assim, são coisas que a gente às vezes perde, né? Um xadrez que no passado acho que muita gente até fazia, mas que a gente simplesmente esquece. E aí não é exatamente realmente oferecer o celular ou fazer com que a criança veja vídeos no YouTube, mas sim são ferramentas simples, né, do nosso dia a dia, que de repente a gente se esqueceu. Às vezes um jogo, até de tabuleiro, né? Então, que a gente possa fazer para que a criança comece a se trabalhar um pouquinho a questão de lógica, que ela comece a perceber essas questões, né? E vá se interessando daí por essa questão, né? Mostrar os campos, né? Já começar a falar um pouquinho sobre essas possibilidades, sobre, assim, acho que estimular um pouco até a curiosidade, né? Então, eu percebo, assim, que eles novos, eles já são curiosos em saber como as coisas são. A minha filha de 7 anos é muito curiosa. Mãe, como é isso? Mas, nossa, como que funciona aquilo? Então, ela já tem uma certa curiosidade. Obviamente, não é o meu foco de que, poxa, ela tem que trabalhar nessa área, mas é mostrar várias possibilidades e aí, claro, a partir daquilo, ela começar a se identificar ou não com algumas dessas possibilidades que ela vai ter possibilidade de estar tendo contato. Com certeza. Obrigado pela sua participação. Sempre é bom a gente levar um pouco mais de conhecimento, né? Há uma carência muito grande de mão de obra especializada e essa carência pode ser a mudança de vida de muita gente no futuro, né? Com certeza. A gente conversa, né, contrata muitas pessoas no decorrer aí desses anos que eu estou atuando nessa área,
E é muito legal, assim, porque a gente vê, assim, que as pessoas gostam muito do que fazem, têm paixão, né? E também, muitas vezes, mudaram, né, as possibilidades. Fora isso, é uma área que oferece ainda algumas possibilidades de trabalho híbrido ou home office, né, que outras áreas, às vezes, também não oferecem, né? Então, é uma área realmente bem interessante, bastante desafiadora, mas que tem muitos benefícios, né, para as pessoas com as quais atua. Obrigado pela sua participação, um ótimo final de semana. Obrigada igualmente para os ouvintes. Gláucia Hahnemann, gestora de RH da Moltz TI, conversou com a gente sobre o desafio da mão de obra no crescimento do setor de TI no Brasil.